Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma etapa de aprendizagem. Eu sou a professora Ana Marta, da disciplina de Gestão da Qualidade. Nesta unidade 1, você vai entender os princípios e a evolução da qualidade e as diversas ferramentas que auxiliam na gestão da qualidade. Acompanhe comigo alguns conceitos do que é qualidade. Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a que se destina. Outro conceito também que se pode falar é que qualidade é a adequação do uso. Por exemplo, vou dar um exemplo em relação à adequação do uso. Se você tem um celular Android e você pode ter um iPhone, eu posso decidir, por exemplo, se eu fosse uma executiva, eu ia precisar de mais recursos, de um celular que tivesse mais recursos. Então, o que iria se adequar ao meu uso em relação a meu trabalho, né? Seria o iPhone. E o Android, como é um equipamento mais simples, eu poderia descartar ele em relação que ele não ia ser adequado para o meu uso, eu como executiva tendo muito mais ferramentas para serem usadas no celular. Outro exemplo também que a gente pode estar falando em relação à qualidade. Qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer. Dia 15, 1975. Veja, então, o que eu posso falar para você é que a qualidade, ela teve uma evolução. Então, vamos ver o que é que Maximiano, em 2012, ele cita 3 tipos de estágio da administração da qualidade. Então, vamos na linha do tempo ver esses estágios. Primeiro, ele fala da era da inspeção. O que seria a era da inspeção? É a separação do produto bom do defeituoso pela observação direta e obrigatória. Ou seja, esse período da era da inspeção da qualidade é o período do olhômetro, de você estar lá na linha de produção, olhando, né, de forma aleatória se o produto era bom ou defeituoso. Ele fala também de uma segunda era, né, que a gente está na linha do tempo analisando a evolução da gestão da qualidade. A segunda era do controle estatístico. Nessa segunda fase, ocorre um avanço no controle da qualidade pelo surgimento de técnicas de estatística para melhorar e agilizar os processos de correções por meio da seleção de amostragem por lote. Então, aqui já acaba, né, a era do olhômetro. Então, é o nível mais avançado da qualidade. Os itens eram selecionados aleatoriamente do lote, ou seja, alguém confere o produto se está bom ou ruim, dependendo do número de produtos defeituosos na amostra. O lote pode ser aceito ou rejeitado. A terceira era, ele já fala da qualidade total, do avanço, né, nos sistemas de controle da qualidade. É a gestão da qualidade total, que foi mencionada por Joseph Juran. Tem como foco atender às necessidades, a satisfação das expectativas e as preferências do consumidor. E assim, melhorar a qualidade de produtos e serviços de forma contínua. Padini, 1995, também fala sobre as 3 etapas que envolvem a gestão da qualidade. Primeiro, ele fala que
No controle da gestão de qualidade, você primeiro tem que fazer a eliminação de perdas. O que seria essa eliminação de perdas? Seriam os defeitos, os refugos, os erros da mão de obra e retrabalho. E, além disso, você também teria que fazer as ações corretivas para as falhas de sistema. Uma segunda etapa é a eliminação das causas de perdas. Então, primeiro a gente viu a eliminação de perdas e agora é das causas de perdas, que seria o estudo das causas de defeitos e o sistema de informação para monitorar a produção. Um exemplo seria, no controle de estoques, de inventário, rastreamento de itens, organização da entrada e saída de mercadorias, dentre outros. Já para ações preventivas, a gente tem o processo de otimização do processo, que seria a falta de defeito vezes adequação ao uso, como eu já expliquei lá na frente o que seria adequação ao uso. Adequação ao uso significa que o consumidor reconhece os benefícios que o produto pode proporcionar a ele, ou seja, é a capacidade de um produto satisfazer as necessidades do cliente. Foi aquele exemplo lá do iPhone e do Android, do celular iPhone e do Android. Você já percebeu que a empresa que adota a gestão da qualidade total, para eliminar o desperdício, erros e falhas na produção, se abre para a inovação e a competitividade. E a otimização dos recursos da empresa significa que o uso dos recursos físicos, qual seria esses recursos físicos? Os materiais, equipamentos, máquinas, financeiros, que seria o dinheiro, e humanos, que seria o método de trabalho. De forma correta, ele visa a redução das perdas. Acompanha comigo na tua tela o slide sobre as ferramentas da gestão da qualidade. Uma das ferramentas, eu vou apresentar para vocês como é que funciona o ciclo PDCA. Veja, acompanhe comigo as seguintes etapas. Acompanha comigo as seguintes etapas. Primeiro, a primeira etapa do ciclo PDCA é planejar. O que seria esse plano? Essa etapa inicial serve para estudar um processo e planejar seu aprimoramento, estabelecendo objetivos ou identificando problemas e suas causas. É necessário definir um plano para solucionar os problemas. A segunda etapa do ciclo vem o fazer. É realizar as tarefas que foram definidas no plano, ou seja, é fazer as mudanças. A terceira etapa do ciclo é checar. Checar é avaliar os resultados, fazendo a comparação com os objetivos ou com a solução desejada para a resolução dos problemas. É checar se as atividades executadas tiveram efeitos positivos. A quarta etapa é o agir. Por fim, essa última etapa faz necessário colocar em prática as ações em função dos resultados positivos. Aqui é importante observar os resultados e fazer as correções dos desvios ou reforçar a ação. Se as ações definidas não funcionaram, deve-se novamente recomeçar o processo. Então, veja como é interessante o ciclo PDCA. É uma ferramenta que auxilia muito os processos logísticos. Acompanha comigo
Segundo Maximiano, 2012, o método tem etapas que são executadas de forma cíclica. Além disso, ocorre por meio da repetição e tentativas sucessivas para aprimorar a qualidade de produtos, serviços ou processos. Outra ferramenta que eu posso estar falando para você, é a ferramenta da gestão da qualidade, é a ferramenta que tem como filosofia o Just Time, que significa na hora certa. Foi iniciada no Japão logo após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50. A empresa Toyota adotou o método Just Time no sistema Toyota de produção com o objetivo de produzir as quantidades mínimas possíveis de um produto. Essa metodologia evita o estoque parado e o desperdício de matéria-prima. Veja como o Just Time impacta na logística de estoque. No ambiente da logística, ele é tratado como uma ferramenta de gestão de estoque que se caracteriza por uma política de estoques de matérias-primas e de componentes com quantidade suficiente para manter a produção em movimento sem interrupções. Rosa, 2012. Outra ferramenta que eu posso mencionar aqui para você é o diagrama de Pareto. Trata-se de uma ferramenta muito usada no sistema de controle da qualidade. Foi desenvolvida a partir da regra do 80-20, criada pelo sociólogo e economista italiano Vilfredo de Pareto. Em outras palavras, o princípio de Pareto afirma que 80% dos eventos ocorrem por 20% de causas. Veja alguns exemplos práticos da regra de Pareto. 20% dos defeitos em produtos ou serviços resultam em 80% dos problemas. 80% dos atrasos na linha de produção resultam em 20% das possíveis causas dos atrasos. 20% dos defeitos do setor de manutenção resultam em 80% dos problemas. Então, é uma ferramenta importante, né? Principalmente aqui, como eu dei exemplo, o controle de estoques. Outra ferramenta também que eu posso mencionar é o Kaizen. É uma expressão japonesa que significa aprimoramento. Aprimoramento contínuo, Kai, mudanças, Zen, bem. A disseminação dessa filosofia de trabalho foi adotada pela necessidade de criar processos bem definidos nas organizações, para cada dia serem melhorados e padronizados de forma contínua. Do ponto de vista logístico, a metodologia Kaizen fornece um caminho a ser seguido para transformar os problemas em oportunidades de melhoria. Assim, em qualquer âmbito da logística, é possível aprimorar qualquer processo. Veja um exemplo prático que ocorre na linha de montagem de uma empresa automotiva, que apresenta desperdício de tempo durante a movimentação, manuseio, no abastecimento de peças automotivas na linha de produção. Veja uma maneira simples dos parâmetros a seguir do método Kaizen. Nesse caso, é necessário aprimorar as ações de padronização das operações para resolver de maneira ágil os problemas. O foco deve ser dado para que haja formação de equipe para análise do problema e entendimento das causas, redução dos índices de falhas no manuseio de materiais, para gerar maior agilidade na linha de produção. Aqui eu estou falando em relação a essa redução de falhas, né, no manuseio de produção, principalmente na indústria automobilística, né? E hoje você vê que a indústria automobilística ela usa muito a robótica, né? Na linha de produção. Aí você também tem que ter
nessa linha de produção a organização do armazenamento das peças automotivas, a fim de evitar paradas na linha de produção. Outro processo também é a mudança no processo de montagem para eliminar o desperdício de tempo. Hoje, a indústria automotiva usa a robótica, ela elimina esse desperdício de tempo. É muito mais ágil o robô fazer a montagem. Monitoramento da qualidade dos recursos na linha de produção, como instalações, ferramentas, equipamentos e máquinas. Outra ferramenta que a gente pode também estar usando aí na gestão da qualidade, no controle da qualidade, é o benchmarking. É uma estratégia empresarial de observar ou ficar de olho como a concorrência disputa o mercado com relação às decisões e os processos organizacionais. Por exemplo, empresas automotivas comparam o design e a tecnologia do veículo do concorrente. Não sei se você já percebeu que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa automotiva, geralmente, quando ela está para lançar o veículo, lá um carro, o modelo do carro, ela vai fazer o test drive lá com o carro e geralmente os carros ficam camuflados, né, para ninguém ver lá o design. Isso é uma estratégia, né, em relação para que o concorrente não veja lá o design, que naquele ano lá eles estão lançando o carro novo. Esse tipo de ferramenta, ela proporciona diversos benefícios em alguns setores da cadeia logística. Por exemplo, a cadeia de suprimento, a comparação com a concorrência deve ser feita com todos os setores, ou seja, uma análise da sua eficiência global, também por cada setor logístico. Por exemplo, ele vai ver como é que anda o concorrente em relação à produção, à distribuição, à armazenagem, o transporte, o estoque, a tecnologia de informação, dentre outros. Outra ferramenta também que a gente pode estar aqui comentando com você é a matriz de SWOT. É uma ferramenta de qualidade com a finalidade de analisar cenários para a tomada de decisões. É uma maneira de tornar a empresa mais eficiente e competitiva. Na logística, a matriz de SWOT pode ser usada para a cadeia de suprimentos. Na cadeia de suprimentos, ele pode pegar alguns setores, por exemplo, transporte de cargas, forças e oportunidades nas frotas de veículos e os tipos de transportes e as rotas. Na distribuição de mercadorias, ele pode estar medindo forças e oportunidades nas rotas de entrega de mercadorias, ou seja, os pontos de vendas. Já no planejamento da produção, você pode estar medindo forças e oportunidades na seleção de fornecedores de matéria-prima, entre outros. Outra ferramenta também que pode ser usada nos processos logísticos são as cartas ou os gráficos de controle. São ferramentas importantes para analisar os níveis de qualidade. Consiste em assegurar se a atividade controlada está ou não alcançando os resultados previamente estabelecidos. Nos setores da logística, onde pode ocorrer desvio de qualidade, por exemplo, no processo de fabricação, em embalagem, no armazenamento e no transporte. Pode-se também estar usando essas ferramentas nesses setores da logística. Olá, estudante! Estamos chegando ao fim. Não esqueça de acessar nosso canal no YouTube e nosso material no AVA. Obrigado e um abraço virtual.